Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, e no vídeo de hoje a gente vai falar de um assunto um pouco marcante, né? Um pouco não, bastante, que é as mortes de Orphan Black. Orphan Black, pra quem não sabe, é uma das minhas séries favoritas, eu sou apaixonada dessa série. Eu vi ela muito rapidinho, tipo em 3 semanas mais ou menos, porque ela é muito boa mesmo. Vamos começar com as mortes mais marcantes, que mais impactou nós, telespectadores. Então, antes de começar aqui, não saia do vídeo, não pule. Mas, gente, eu quero avisar vocês que semana passada não teve vídeo, porque eu tava sem meu celular. Então eu não conseguia gravar vídeo sem meu celular e editar, né? Então foi por isso, tá? Não é porque eu já vacilei com vocês, não. Fiquem bem tranquilos. Então vamos lá. A primeira morte marcante foi da Beth. A Beth, já aparece a morte dela logo no primeiro episódio, né? Que as primeiras cenas são a morte da Beth, da Elizabeth, que é uma das clones. Que antes de aparecer a Sarah, era a clone que mandava em tudo, né? Era a clone que estava por cima de tudo e sabendo todas as informações. Então é a primeira morte que a gente fica com... dá uma dó no coração, porque eu queria ter conhecido a Beth pessoa, assim, porque a gente já conheceu a Beth por os flashbacks que deu. Eu queria ter conhecido a Beth como uma personagem, como o resto das meninas. Por isso que foi uma das mortes mais marcantes de todas. E eu, no fundinho, eu torcia pra Beth ainda estar viva, mas infelizmente não estava, então isso foi bem triste. Gente, aqui eu tenho uma colinha, tá? Senão eu vou esquecendo. Agora, a segunda morte mais triste, na minha opinião, foi a morte da Ashley. Que era... Ashley, alguma coisa assim. Foi uma das amigas de uma das clones, que, assim, eu acho que a morte dela em si não era triste, porque a gente criou um rancinho dela, assim, porque eu achava que ela era a monitora da Alison, então eu tava tipo assim, tudo bem. Mas depois a gente descobriu que não era verdade, que ela não era monitora da Alison. Então foi bem triste, porque ela era realmente uma amiga da Alison. E tecnicamente foi a Alison que deixou ela morrer, né? Porque a Alison viu ela, tipo, ela morrendo lá na pia, né? E ela não fez nada. Então foi bem triste. Agora sim, a terceira morte mais triste, que não era muito triste, foi a morte... Não tá muito em ordem, tá, gente? Desculpa. Foi conforme eu fui lembrando. Foi a morte do Ferdinand. Na minha opinião, a morte do Ferdinand, não foi triste, ela foi impactante. Porque depois, mais pro final, eu vou falar uma morte que foi muito triste pra mim, que veio junto com a morte do Ferdinand. Por isso que foi tão impactante, mas eu não fui triste, porque o Ferdinand gostava dele, eu não gostava dele, eu gostava... Ficava nessa de gosto, não gosto, então não foi triste, só foi impactante pela forma que ele morreu junto com outro personagem. A quarta, acho que foi a quarta, não, foi a terceira, agora eu tô bem perdida. Não, foi a quarta morte mais triste, que essa foi muito triste e eu queria que não tivesse acontecido de forma nenhuma, assim, tipo, fora de cogitação. Foi a morte do Paul. Gente, ele era sem dúvida um dos meus personagens masculinos favoritos. Sem dúvida era o meu favorito, porque, meu, o Paul com a Sarah era o casal perfeito, eu amava os dois. E ele morreu salvando a Sarah. E uma parte da cena que ele falava assim, que a clone que ele amava não era a Beth, era ela no caso, porque antes ela tinha perguntado se algum dia ele já amou a Beth, daí ele falou isso antes de morrer. Então, eu, até hoje, eu fico indignada quando eu penso que o Paul morreu e não acabou com a Sarah. A quinta morte mais triste foi a morte que eu achei muito triste, muito mesmo, foi a morte da MK. Eu gostava bastante da MK, eu achava ela uma personagem muito legal e muito inteligente. Ela era extremamente inteligente, fico impressionada assim com a inteligência dela. Ela sabia de tudo quase, e ela hackeava e fazia umas coisas muito loucas. Mas a forma que a MK morreu, eu achei terrível, assim. Ela morreu pelas mãos do Ferdinand, né? Ou pelos pés. Mas foi muito triste porque ele
ficou pulando em cima dela e a gente assim, via assim, ela se sufocando. Então foi uma das mortes mais terríveis que eu vi. Eu ficava tipo, não quero ver, não quero ver. E eu acabei que eu fiquei tipo, não quero ver, não quero ver. Eu vi só algumas partes dele porque eu achei bem pesada a morte dela e bem triste. E eu também não queria que tivesse acontecido. Agora vamos falar pra sexta. Era pra ser 5, gente, mas eu não consegui me conter. A sexta e última morte, que pra mim foi assim, tá lado a ladinho, assim, tá grudadinha com a morte do Poe, que pra mim foi a pior de todas. É a morte da senhora S, da Seoban, né? Que é a mãe da Sarah e do... esqueci o nome. Eu tinha falado o nome dele agora há pouco. Mas enfim, é a mãe da Sarah por mão dela, que eu esqueci o nome. Que horrível. E ela morreu pelas mãos do Ferdinand. E eles estavam, tipo... os dois com a arma, né? E daí um atirou no peito do outro. E a Seoban foi, assim, é uma personagem que eu me apeguei muito nela, muito mesmo, assim. No começo eu tinha uns pés atrás nela, eu achava que ela ia virar lá deles, lá, e já era, porque antigamente ela era, né? Mas eu achava que ela ia trabalhar pro Daichi e já era, tchau Sarah. E na verdade não, na verdade ela sempre foi a mãe da Sarah e sempre cuidou muito dela. E por isso a gente se apegou tanto nessa personagem. E eu senti muito quando ela morreu, porque eu não queria que ela tivesse morrido de forma nenhuma, porque eu gostava muito dela. E depois ver, tipo, todo mundo lá com ela chorando, a Sarah em desespero e tudo. Então foi bem horrível a morte dela. E eu senti muito porque era das minhas personagens favoritas. Tipo, tava lado a lado com o Poe, sabe? Mas foi essas as mortes mais tristes, na minha opinião. Tem algumas mortes que a gente não liga muito, tipo do Ferdinand, que ele foi meio mal. Mas tem umas que a gente sentiu bastante. Mas, gente, espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, cliquem em gostei. Comenta aqui embaixo se você já assistiu Orphan Black, se você gosta. Qual dessas que eu listei vocês mais sentiram. Então, gente, foi esse vídeo. Super beijo, até o próximo vídeo. Tchau!